Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 19 de dezembro de 2021. Vamos debater aqui, fiz uma análise, procurei ser o mais detalhista e mais profundo possível, talvez por causa disso até demore um pouquinho, seja um pouco longo esse vídeo, mas a proposta que o presidente Putin da Rússia fez para os Estados Unidos da América e para a União Europeia para resolver a crise na Ucrânia e a crise que ele entende com outros países da ex-União Soviética. Convido-os a fortalecerem o canal, inscrevam-se no canal, aqui vocês vão ver fatos, verdades e análises que vocês não veem em outros canais. E também deem um like, caprichem no gostei para esse vídeo, bem como compartilhem em suas redes sociais. Na sexta-feira próxima passada, dia 17, o Ministério das Relações Exteriores russo divulgou projetos de acordo, que ele chamou Projeto de Acordo, sobre a divisão de esfera de influência na Europa, que Moscou quer assinar com a Aliança do Atlântico Norte e os Estados Unidos da América. No dia anterior, representantes da Rússia entregaram os documentos em Moscou e o assessor de política externa de Putin explicou ao conselheiro de segurança nacional de Biden a essência das propostas da Rússia. Oficialmente, é claro, esse documento usa uma terminologia diferente em vez de esferas de influência. Ele fala de garantias de segurança que a Rússia deveria receber do Ocidente. No entanto, o conteúdo do projeto é inequívoco. Trata-se de uma nova distribuição de esferas de influência na Europa, aliás, em uma escala que ultrapassa as previsões mais ousadas. O compromisso de não oferecer adesão à Ucrânia, expresso pela primeira vez pelo presidente da Rússia, Putin, e o seu ministro das Relações Exteriores, Lavrov, no final de novembro, provou ser apenas uma pequena parte do pacote da Rússia, ou seja, quero enfatizar uma pequena parte do pacote russo. A proposta da Rússia, que vai além da etiqueta, já causou indignação no meio das lideranças e da diplomacia dos Estados Unidos da América e da União Europeia. No entanto, os Estados Unidos da América e a própria aliança da OTAN, responderam à Rússia estabelecendo as condições para o diálogo. Vamos ver aqui os desejos de Putin ou os sonhos do presidente Putin. Vamos entender primeiro o que a Rússia exige. O Kremlin ofereceu aos Estados Unidos e à União Europeia 2 projetos de tratado ao mesmo tempo. Um deles é bilateral, Estados Unidos e Rússia. A segunda é multilateral, que deve ser assinada por todos os membros da aliança a pedido do Kremlin. Além disso, os principais requisitos são definidos no projeto multilateral, enquanto a Rússia duplica alguns deles e explica que ela, a Rússia, está fazendo tudo isso para tentar evitar qualquer confronto militar e conflito armado entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, e percebendo que um confronto militar direto entre eles poderia levar ao uso de armas nucleares. Eu diria aqui para vocês, tanta chantagem disfarçada de boas intenções. Mas voltando ao documento, estas são apenas algumas das exigências da Rússia. A aliança recusa-se a considerar a Rússia um adversário, ou seja, nesse documento a OTAN não deve reconhecer a Rússia como um adversário. Depois de analisar os documentos da OTAN, que declaram o status da Rússia como um potencial adversário. Eles colocam isso é no artigo 3 do projeto que o Putin fez entre a Rússia e os estados da OTAN. A OTAN deve fazer um compromisso por escrito de não se expandir. Em geral, isso se aplica não apenas à Ucrânia, vocês vejam bem, mas que a Ucrânia é mencionada separadamente no artigo 6 desse artigo. Mas eles não querem que os outros ex-estados da antiga União Soviética também não sejam expandidos para a OTAN. Bom, os estados da OTAN, ou seja, os países da OTAN, devem cessar, segundo esse documento do Putin, todas as atividades militares no território da Ucrânia. E a Rússia não assume tal compromisso, ou seja, a OTAN deve sair de lá e não fazer mais exercícios militares, mas a Rússia pode fazer exercício na Crimeia e em Donbass, que eles invadiram em 2014. E isso também se aplica aos outros países da Europa Oriental, ou seja, tanto no Cáucaso, por exemplo, a Geórgia, nos países da Ásia Central, etc. Mas ela continua na Crimeia, continua em Donbass, na Geórgia, Moldávia, etc. Não fala nada que ela vai se retirar ou que ela vai deixar de fazer exercícios lá, ou seja, ela pode.
Os Estados Unidos e a Europa Ocidental devem retirar tropas do território dos membros do leste da OTAN e terão o direito de mover forças militares para lá somente com o consentimento da Federação Russa. Ou seja, sem dúvida, é uma piada. O Putin na verdade, falam que quem é o comediante é o Zelensky, presidente da Ucrânia, mas acho que o comediante aí mais parece o presidente Putin. Em troca desse conjunto de concessões, a Rússia prometeu não ver a OTAN como adversária. Você vê, bonzinho, daí eu não vejo vocês como adversário. Eu acho que, na realidade, são dois comediantes aí, o Lavrov e o Putin. É tudo isso? Nada mais? Bom, no entanto, vamos ver aqui, além disso, há uma troca mútua de restrições mais gerais, o que os russos querem. O estabelecimento de uma zona de segurança onde não deveria haver exercícios militares. Os parâmetros dessa faixa são propostos para serem acordados a posteriori, além de uma proibição de implantação, ou seja, os Estados Unidos da América e a OTAN não podem implantar mísseis de longo alcance e médio alcance em regiões onde possam alvejar a Rússia e vice-versa. Aí ela concordou que ela também não implantaria esses mísseis para atirar na OTAN ou nos Estados Unidos. Se você que está assistindo a esse vídeo do canal do Velgas pensa que as condições oferecidas pela Rússia são inaceitáveis, assimétricas e simplesmente ultrajantes, então eu acho que você está certo. Além disso, a Rússia fez tudo ao seu alcance para garantir que os membros da OTAN tivessem a mesma percepção que você talvez esteja tendo, assim como eu estou tendo. Algumas dessas etapas da Federação Russa podem não ser muito perceptíveis para o público em geral, mas para os diplomatas e para os líderes dos países civilizados, isso é uma bofetada ainda maior. A questão não está nas disposições ambiciosas para fazer o mínimo do acordo. Na política internacional, especialmente entre adversários ferozes, há uma prática quando as primeiras propostas de negociação são completamente irrealistas. Quando as partes pressionam todos os seus desejos, claro, não na escala que a Rússia tentou fazer. Mas, em geral, algo assim talvez pode não ser incomum. Esses projetos irrealistas, às vezes depois de várias, digo talvez até diversas rodadas de negociações, mudem significativamente, se equilibrem e chegam a ser assinados. Mas o Kremlin fez todo o possível para garantir que não houvesse nenhuma negociação, apresentando esse documento sem antes haver nenhuma negociação. Em primeiro lugar, a publicação de projetos de documentos bilaterais antes de discuti-los com seu parceiro está além disso, ou seja, isso já deixa fora qualquer negociação. Isso não é feito nas negociações internacionais, se forem levadas a sério. Ninguém, nunca em geral, faz isso. Às vezes, embora, vamos chamar assim raramente, os projetos podem ser debatidos com calor até pela imprensa, ou simplesmente retransmitidos sem nenhuma análise, como eu vi agora, aí, talvez um ou outro tomando partido da Rússia na imprensa brasileira, por exemplo. O que geralmente indica uma crise nas negociações e a incapacidade ou falta de vontade de negociar mais. Mas fazer isso antes de negociações e publicá-los no site do próprio Ministério das Relações Exteriores russo, na minha opinião, isso, sem dúvida nenhuma, é um grande disparate. Mas desta vez a situação ainda é pior, porque o projeto de tratado que a Rússia emitiu é ofensivo para uma boa metade dos países da OTAN. Vou sublinhar isso. O projeto de tratado que a Rússia emitiu é ofensivo para uma boa metade dos países da OTAN. Ou seja, seus membros orientais, que os russos de fato se ofereceram para privar de ou subjetividade em vários artigos de seu tratado, mas ofereceu-lhes a assinatura desse documento, ou seja, ela não quer esses membros orientais, antigos membros da Cortina de Ferro, antigos membros ou membros da União Soviética, que eles façam parte da União Europeia, mas ofereceu-lhes a assinatura do documento sem dar-lhes direito à discussão com eles. É claro que este é apenas um projeto e as regras mais odiosas dele podem desaparecer, mas não agora, não acredito. Porque esses estados, como, por exemplo, da Estônia e a Turquia, que fazem parte desse documento do Kremlin, do ditador Vladimir Putin, não podem negociar especificamente sobre esse documento. Depois que a Rússia os esbofeteou publicamente, os eleitores e a oposição em seus países, se eles aceitarem esse documento, não vão perdoar isso. Eu citei
Estônia e Turquia, mas todos aqueles países membros da antiga cortina de ferro, com certeza. Porque lá onde existe democracia, eles não vão aceitar. Na Rússia não tem democracia, para o presidente ditador Putin não há nenhum problema quanto a isso. O Kremlin tentou tornar o tapa ainda mais doloroso para que todos pudessem entender claramente que a Rússia não os considera negociadores de pleno direito, ou seja, esses países da antiga União Soviética, da cortina de ferro, antiga ainda, eles não são considerados pela Rússia como negociadores de pleno direito. E para isso ele entregou documentos para assinatura com todos os membros da OTAN. Para quem? Apenas para os americanos, né? E mesmo em uma cópia digitalizada do projeto publicado no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, isso é enfatizado, inclusive, no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ou seja, eles esperam que o Biden vá lá e assine com o certificado digital. Isso aí, isso é comédia, uma piada. Esse documento não vai longe, não vai em lugar nenhum, não vai levar a nada. É possível que a Rússia não entenda isso, afinal. Absolutamente, na minha visão, não. Porque é mais do que óbvio para os diplomatas dos países civilizados e até mesmo para os russos, né, que são conhecidos por sua grosseiria, né, suas bravatas na comunicação internacional, nunca quebraram tantas práticas diplomáticas em um processo de negociação. Portanto, essas são ações conscientes dos russos e deixam-lhes sem opções. Em curso está o isolamento da Rússia, mas por que tudo isso e quais são as consequências para a Ucrânia? Né? Em primeiro lugar, de agora em diante, não há ameaça real de que a Rússia persuadirá o Ocidente a render a Ucrânia, vamos dizer assim, ou a entregar a Ucrânia para a Rússia e concordar com algo como a divisão da Europa. Isso já era fora da realidade antes, mas agora esta opção está completamente excluída. Além disso, as ações da Federação Russa mostram cada vez mais que ela própria não acredita nessa possibilidade. Acho que eles não são tão burros. Quer caminho para negociações, mas está querendo abrir um caminho de negociações sobre o tema. Vale a pena repetir aqui. Agora o problema não é mais a Ucrânia e sua importância para o Ocidente. Não será possível chegar a um acordo porque os políticos e diplomatas ocidentais, no caso americanos e europeus, as negociações com a Rússia sobre a divisão das esferas de influência na Europa agora se tornaram uma palavra forte aqui, mais tóxicas. Consequentemente, elas não vão iniciar dentro dessas bases que o Kremlin, o Vladimir Putin, está propondo. As respostas dos Estados Unidos, da OTAN e da Ucrânia, que se assemelham muito ao trolling russo, e além disso a declaração do secretário-geral da Aliança, de que já fez essa declaração, ontem ainda sábado, de que as propostas da Rússia não são credíveis, ou seja, não tem o mínimo de credibilidade, confirmam ainda mais tudo isso. Foi positivo e significativo, na minha opinião, né? Mas existem riscos? Não é, na minha opinião, a pergunta que eu fiz. Isso é positivo, é significativo? Mas antes de passarmos para os riscos, eu quero enfatizar. A Rússia, obviamente, seguiu um curso de isolamento. Vale a pena mencionar aqui que, no outono próximo passado, Moscou violou de forma semelhante os cânones das relações internacionais e publicou documentos diplomáticos tentando matar o formato das negociações da Normandia, que eram tratadas em Paris, coordenadas pelo presidente Emmanuel Macron. Essa visão das táticas da Rússia na época é compartilhada por diplomatas da União Europeia, dos Estados Unidos, da Ucrânia, entre outros. Parece que está se tornando uma nova tática da Rússia, que sinaliza persistentemente ao Ocidente que não deseja negociar com ela. É a mesma tática que usa quando viola o cessar-fogo do leste da Ucrânia. O que ela faz? Ela viola o cessar-fogo, aí a Ucrânia responde ao fogo e ela vai dizendo, vocês que atacaram primeiro, vocês que estão violando o cessar-fogo. É o que o Putin está fazendo agora. Ele estava dizendo, quando concentrou as tropas, né, que ele temia uma invasão da Ucrânia para retomar Donbás e a Crimeia, por causa disso que ele concentrou as tropas. E ele agiria, invadiria, caso sentisse-se ameaçado pela Ucrânia, que ela ia retomar os territórios. Quando a Ucrânia não tinha tropas lá, ela colocou tropas depois, ou seja, é a velha mentira
soviética, velha mentira, nazi, fascista, stalinista, usada pelo ditador Putin. Moscou parece ter finalmente percebido que não será capaz de derrotar o Ocidente diplomaticamente. Essa é uma visão que eu tenho, que não tem chance de vencer economicamente, isso não tenho dúvida nenhuma, né? E que também é incapaz de competir com ele em influência militar em todo o mundo. É outra corrida armamentista com certeza, uma outra corrida armamentista será mortal para a economia russa. Portanto, Moscou decidiu agir fora do comum e decidiu construir relações com o Ocidente com base em um novo princípio, a chantagem, que eu abordei isso no meu vídeo dessa semana, não o anterior, mas o penúltimo vídeo. Seus detalhes ainda não estão bem claros, mas podemos esperar que o processo de isolamento da Rússia continue. E é daí que vêm os riscos que precisam ser monitorados. É possível que um esforço da Rússia vai decidir sobre uma nova campanha militar em escala contra a Ucrânia? Não, não acredito. Não é isso exatamente, eu diria hoje, ainda mais vendo esse documento, é algo totalmente irreal. A Rússia perdeu, ou melhor, não pareceu considerar a possibilidade de um ataque rápido e inesperado, né? A Rússia recebeu ou duras advertências de todos os jogadores que têm cacife para isso em todo o mundo. No caso, União Europeia e Estados Unidos da América. Sim, nesse caso, a aliança não irá à guerra pela Ucrânia ou outro país nas suas fronteiras, mas mas a aliança e a da OTAN e os Estados Unidos estão prontos a fornecer todas as armas necessárias para dissuadir a Rússia de avançar na Ucrânia, de ir à guerra na Ucrânia. Dada a frenética lacuna tecnológica entre os armamentos da Rússia e as principais potências da OTAN e os Estados Unidos da América, o custo de um ataque russo está fora dos limites, mesmo para Vladimir Putin. Mas a agressão híbrida, por exemplo, como energia, trânsito, contra a Ucrânia e principalmente contra a União Europeia, é muito real. Vide meu vídeo que publiquei há uns 2 meses atrás, intitulado A Rússia vai congelar a Europa. Isso não parou, essa guerra híbrida vai continuar. Mas a guerra militar não acredito que vai existir. Incluído um novo teto de gás, infelizmente a Ucrânia não está muito preparada, inclusive, para esse momento. Acho que a Europa também não está, né? É difícil dizer quão grande pode ser esse cenário, mas Putin não tem muita força. Afinal, a economia russa está estagnada, correndo o risco de entrar numa estagflação. A Rússia precisa de fluxos entrantes na economia de nova moeda, de mais dinheiro e muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Todas as opções, no entanto, devem ser consideradas, todas as que já foram abordadas aqui, inclusive em outros vídeos do canal. Eu não descarto a hipótese militar, não apostaria o meu carro, por exemplo, né, na meu carro que não vai existir a opção militar. Digo, não vai existir agora, mas no futuro, não sei, né? Vocês vejam que muitas vezes para sair de uma crise, e às vezes entra numa crise pior, o governo militar argentino invadiu as Ilhas Falklands e deu-se muito mal. O mais importante para a Ucrânia, no entanto, é manter a unidade com o Ocidente, porque esta é a chave para a vitória da Ucrânia, principalmente se a situação começa a evoluir de acordo com os piores cenários já descritos por esse canal e cenários que são levados em consideração de fato pelos principais líderes mundiais que estão a dissuadir a Rússia de usar força militar. Existe um ditado, né, ainda do tempo do Império Romano, quando falava-se que a esposa de César era séria, e de fato era, vamos dizer assim. Aí alguém disse: a esposa de César não deve ser apenas séria. Ela deve ser séria, mas ela deve parecer séria. O documento que os russos colocaram no site do Kremlin
afirmam que é um documento sério. Eu diria, a Rússia, ela afirma que é séria. Ou pelo menos ela finge que é séria. Então ela deveria ser séria e parecer séria, mas ela não parece em nenhum dos dois casos. Ela não é séria e não nem quer parecer que é séria. Ela apenas finge que é séria, mas o mundo sabe que ela não é séria. Porque quando ela fez esse documento, que é paz, ela não diz que vai retirar-se dos territórios invadidos da Ucrânia. Ela falou um artigo específico sobre a Ucrânia que eu falei para vocês. Mas ela fala também dos outros ex-países da União Soviética. E ela não diz que vai sair da Geórgia, onde ela invadiu. Ela não diz que vai sair da Moldávia, onde ela invadiu. Então, não é séria e não é um documento. É a paz de Putin, é a paz do Kremlin, é a paz da Rússia, que com certeza o Ocidente já descartou. O secretário-geral da OTAN já disse que não é crível, não é sério esse documento, e com certeza os Estados Unidos não vão aceitar, e já disseram que esse documento não é sério. Então não vai ser uma base da negociação. Eu acho que vão haver negociações, sem dúvida nenhuma. Não acredito, como eu já disse, uma guerra nesse momento, mas vão haver negociações. Mas, lamentavelmente, a atitude e a postura da Rússia não é séria, aliás, como sempre foi. Durante o período soviético, durante o período dos tsares, eles sempre foram imperialistas, mentirosos. E durante o período soviético, também eu quero enfatizar, né, não muito diferente do império dos tsares, os soviéticos foram imperialistas, mentirosos, assassinos. E assim como agora, ele não é um comunista como Stalin, mas ele, muitas coisas, segue a cartilha de Stalin, o presidente Putin. Ele segue essa cartilha de Stalin. Mas ele, o que ele é? Ou ele é um neofascista. Ou ele não tem só apenas a bandeira comunista, mas ele tem também a bandeira neofascista, juntando os empresários russos, junto com os trabalhadores russos, a seu favor. É o que ele pretende dentro do mesmo partido. Então ele é um neofascista que quer escravizar. Então o que ele quer dizer para os caras? Olha, eu não vou mais considerar vocês meus inimigos, mas mandem os escravos de volta para mim, porque eles já eram nossos escravos quando na União Soviética e eram nossos escravos quando no tempo do Tsar. Ou seja, Putin não é sério, essa proposta não é séria, por causa disso ele não é sério, e a Rússia atual e seu establishment não são sérios. Convido-os a inscreverem-se no canal. Se gostaram, deem seu like, façam seus comentários e também compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem.